Na verdade, o Evangelho de João ele é maravilhoso. Nós vimos aqui no início que João ele se preocupa muito em relatar os milagres de Jesus, o poder de Jesus como Filho de Deus, como próprio Deus, para provar assim que ele verdadeiramente é o Salvador, que ele é o Messias. E o propósito maior de ter escrito o seu Evangelho, que é diferente em muitas coisas dos evangelhos sinóticos, né? Evangelhos sinóticos são aqueles que nós conhecemos como Mateus, Marcos e Lucas. São chamados de sinóticos porque eles usaram bases semelhantes. Eles usaram os documentos semelhantes para fazerem os seus próprios evangelhos. Enquanto que João, ele é bem diferente. Então, você observa que desde o começo João procura provar que Jesus Cristo é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo o que foi feito por meio dele, todas as coisas foram criadas por ele. Ele estava no princípio, e aí você vai ver que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Então, ele faz questão de mostrar que Jesus Cristo, ele é Deus, e ao mesmo tempo ele é o Deus encarnado que vem cumprir a missão do Pai para nos substituir e morrer pelos nossos pecados. Então nós já temos visto vários milagres. É claro, o ministério de Jesus, ele está caminhando para o fim no Evangelho de João. Só que João é o autor que relata, vamos dizer assim, que tem o maior relato dos últimos dias de Jesus. Enquanto que os outros evangelhos eles já vão falar da traição, da ceia, da traição, do Getsêmani, da condenação, da crucificação, da ressurreição. Eles falam de modo mais conciso, embora falem o suficiente para nós crermos e entendermos a história. João ele faz um relato muito maior. Por exemplo, quando nós chegarmos, nós estamos no capítulo 11, quando a gente chegar no capítulo 12, você vai ver que vai começar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é o que a Igreja Católica comemora como o Domingo de Ramos, né? Porque as pessoas vão colocar ramos, né, ali de palmeiras na sua chegada, enfim, ele vai entrar no jumentinho, sentado de forma humilde. Então começa, veja, a entrada triunfal de Jerusalém vai ser o relato da última semana de Jesus, a última semana de vida, porque ele entra no primeiro dia da semana, no domingo, e ele morre na sexta, e ressuscita no próximo domingo. Então é a última semana de vida dele, assim, humanamente falando, antes do seu sacrifício, antes da sua paixão. E aí o que acontece? João vai fazer relatos aqui, ou vai trazer relatos, desculpa dizer fazer, mas trazer relatos que nós não temos nos outros evangelhos. Por exemplo, no capítulo 13, ele vai mostrar Jesus lavando os pés dos discípulos. No capítulo 14, ele vai mostrar Jesus confortando os discípulos e prometendo a vinda do Espírito Santo. No capítulo 15, ele fala mais sobre sua pessoa como a videira e mostra a necessidade dos discípulos se amarem. Depois ele mostra a missão do Consolador no capítulo 16. No capítulo 17 ele ora por esses discípulos. E aí no capítulo 18 vocês vão ver Jesus no Getsêmani. Então provavelmente todo o relato que acontece, ou seja, do capítulo 13 até o capítulo 17, vocês vão ver no capítulo 16 tem as palavras de despedida. Então no capítulo 17 nós temos provavelmente a conversa de Jesus com os discípulos ali onde aconteceu a ceia, no cenáculo. Então ele faz relatos que nós não temos nos outros evangelhos. Tem a ceia, tem o estabelecimento da Páscoa, eles cantam o hino e vão para o Getsêmani. Aí Jesus sofre na sua alma a agonia, né, da proximidade da traição, da sua morte, do sacrifício pelos pecados, enquanto que João vai relatar os detalhes, as conversas que Jesus teve, o preparo que Jesus fez com os seus discípulos ali no cenáculo, tá? Então o capítulo 11, nós já estamos terminando essa parte assim,
que Jesus vem sofrendo muitas perseguições por causa das suas curas, e agora estamos chegando já próximo da sua entrada triunfal em Jerusalém. Estamos estudando a ressurreição de Lázaro. Vamos ler verso 1 até o verso 16, nós já trabalhamos, mas eu queria ler com você de novo, e nós vamos ler até o verso 37, tá? Hoje. Eu disse a vocês que nós vamos dividir o Evangelho de João em 4 partes, no capítulo 11, né? No capítulo 11 nós vamos dividir ele em 4 partes. A primeira parte nós já vimos a semana passada, trabalhamos aqui o relato da enfermidade de Lázaro e a sua morte, do 1 ao 16. Tá? Hoje nós vamos trabalhar do verso 17 ao 37, se Deus assim permitir, que é a chegada de Jesus e de seus discípulos lá em Betânia, tá? Onde Lázaro estava sepultado. Lázaro já tinha morrido e já tinha sido sepultado. Na próxima quinta-feira nós vamos trabalhar um milagre em si, o milagre da ressurreição de Lázaro, que vai do verso 38 ao 44. E no quarto e último ponto deste capítulo, a quarta e última divisão, nós vamos ver os resultados desse milagre. Nós vamos ver que alguns judeus vão crer e outros judeus que não creem vão fofocar, né, aos judeus lá de Jerusalém que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, que ele estava ali. Até porque eles tinham dito que se alguém soubesse onde ele estivesse, dissessem logo ao sinédrio, porque eles estavam prontos a prendê-lo e a matá-lo, condená-lo e matá-lo. Ok, meus irmãos? Então vamos ler, só para repetir, verso 1, sei que vai ser repetitivo para alguns. Verso 1 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Nós vamos ver isso no capítulo 12, tá? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, mandaram um mensageiro avisar ele: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá. Isso está no capítulo 10, verso 31 e 39. Quando Jesus afirmou que ele e o Pai realizavam as mesmas obras, então, e disse: eu e o Pai somos um, então os judeus acharam que Jesus estava blasfemando, porque eles não criam em Jesus como Messias, e Jesus estava dizendo que era um com Deus, que nele estava a plenitude da divindade. Ele e Deus tinham a mesma essência. Então os judeus pegam pedras para apedrejá-lo. Então os discípulos estão preocupados. E aí no verso 8 diz: disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Na verdade, Jesus está dizendo aqui, essa metáfora de dia e de noite, ele está tentando apontar a seguinte verdade: que enquanto é tempo, e eles têm esse tempo de fazer a obra de Deus, então eles devem fazer a obra de Deus. É uma metáfora semelhante à que ele tinha usado no capítulo 9, quando os discípulos perguntaram sobre aquele cego de nascença: quem foi que pecou, este homem ou o pai deles, para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nem ele pecou e nem os pais deles, mas ele está assim cego de nascença para que nele se realizem as obras de Deus. E aí Jesus vai e cura aquele cego, e ele diz: olha, façamos, né, isso enquanto é dia, porque vem a noite
chegará a noite e aí nós não poderemos mais o quê? Fazer o que nós podemos fazer durante o dia. Na verdade, quando Jesus diz aqui, nós vamos lá até Lázaro, e eles questionam sobre a ida de Jesus até Betânia, Jesus diz, olha, o dia tem 12 horas, e durante o dia a gente não tropeça. Então o que ele está querendo dizer, porque há a luz do mundo aqui ele não está se referindo a ele, nesse texto não, ele está se referindo ao sol. Então ele diz aqui, e temos a luz do mundo para clarear tudo e a gente enxergar bem. Então façamos as obras de Deus enquanto nos é oportuno. Essa é a verdade que ele está dizendo, enquanto há possibilidades, porque a noite vem, e quando a noite vier, não há mais essas possibilidades que nós temos, como temos durante o dia. Vocês estão entendendo, né? Então, é claro que aqui, irmãos, nós podemos trazer como aplicação para as nossas vidas, que Deus ele tem nos dado muitas oportunidades na nossa vida. Nós temos tido muitas oportunidades para fazer a obra de Deus, mas muitas vezes nós deixamos essas oportunidades passar, né? E aí chegará um tempo em que essas oportunidades não voltarão, chegará um tempo em que não haverá mais essa oportunidade, chegará o tempo da nossa morte, da nossa partida, caso Jesus não volte antes, né? E aí nós vamos perder aquilo que o Senhor concedeu a gente. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós devemos, Efésios capítulo 5, eu gosto muito desse texto, no versículo, pode deixar marcado aí em João, eu estou trazendo isso aqui, eu não ia nem falar sobre isso agora, mas no versículo 15, quando ele está falando sobre as atitudes de um filho da luz, e um filho da luz é aquele que saiu das trevas, que foi transportado das trevas para a luz do Senhor, como nós vimos lá em Colossenses, foi pregado um dia desse sobre isso. No verso 15 diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, irmãos, ele faz questão de nos exortar, falando que a maneira prudente do filho da luz andar é aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo em que sentido? Remir o tempo aproveitando as oportunidades para servir a Deus, para adorar a Deus, para aprender a sua palavra, para conhecer a sua vontade. E nós só conhecemos a vontade de Deus lendo a Bíblia. Ninguém vai conhecer a vontade de Deus, é mistério, eu vou conhecer. Que mistério? O mistério já foi revelado. O mistério que a Bíblia fala, que era oculto, era Cristo no Antigo Testamento. E esse mistério já foi revelado claramente no Novo. Aí fica gente, eu quero saber qual é a vontade do Senhor para mim. Eu quero orar para saber qual é a vontade do Senhor na minha vida. Ora, se a palavra de Deus já é clara, a vontade do Senhor já está clara para você. Vou dar um exemplo bem simples. Um rapaz ou uma moça que eu vou dar um exemplo prático, né? Que quer namorar com um descrente ou com uma descrente. Então você é um crente, é um servo do Senhor, ou você é uma crente, é uma serva do Senhor, temente a Deus, ama o Senhor, aí de repente você, se apaixona, e isso pode acontecer, naturalmente, você vai e se apaixona por uma pessoa que é completamente ímpia, que não tem nenhum temor a Deus, que não conhece a Deus. Aí você chega, pastor, olha, estou orando a Deus para que Deus me mostre a sua vontade. Qual é a minha resposta? Que vontade? Se a vontade de Deus já está clara lá em 2 Coríntios capítulo 6, que não há julgo desigual, não deve. Sabe o que é julgo desigual? É você colocar um jumento e um boi para puxar uma carroça. Coloca os dois juntos. Vocês já viram que sempre são dois animais da mesma espécie? Por quê? Porque eles são diferentes. Se você colocar um cavalo que puxa uma carroça
ao lado de um boi para puxarem a mesma carroça, essa carroça não vai andar. Porque são animais diferentes, com instintos diferentes, que precisam ser tratados de maneira diferente. Isso é um jugo desigual. Então não há jugo desigual. Quantas pessoas têm sofrido por causa de um relacionamento com o ímpio? Aí você diz, mas o ímpio pode se converter. Pode, mas em nenhum momento a Bíblia mandou a gente ganhar o ímpio namorando. Mandou ganhar o ímpio pregando o evangelho. Não é verdade? Agora é uma questão de cada um. Se a pessoa quer fazer isso, então a responsabilidade é sua. Eu vou fazer o quê? É desobediência. Eu vou fazer o quê? Já aconteceu, olha, eu tenho 24 anos de ministério. Vocês acham que isso já aconteceu quantas vezes? Até as minhas filhas são tentadas. Eu tenho 2 filhas. E o que mais me preocupa é isso. Que elas se casem com um ímpio. Que elas se apaixonem por um ímpio. E eu bato nessa tecla. Eu sou chato nisso. Não é? A minha mais nova, eu já disse a ela, eu digo, olha, eu sei que parece ser radical, mas esqueça, pode ser o homem mais lindo do mundo, você não vai namorar com um ímpio, a não ser que você seja ímpia também, né? Mas há uma diferença, que você foi criada no evangelho, você conhece a palavra, então é diferente porque conhece, a gente há uma esperança, a semente foi plantada, e aí vai se casar com um cara ímpio. Aí depois que acontecem as coisas, eu não estou querendo dizer que todo ímpio vai fazer isso não, viu gente? Por favor, me entendam bem. Tá? Mas vocês estão vendo como é o mundo aí fora, né? Quantas mulheres têm sido assassinadas, quantas mulheres têm sido agredidas pelos seus maridos. Isso é só o ímpio que faz? Não. Pode ser que tenha crentes que vão à igreja que também façam isso. E isso é pior ainda porque eles conhecem o evangelho. Pior ainda, né? Que vão à igreja. O crente de verdade, ele não faz isso não, né? Ele não faz isso não, tá? Bater na mulher. E outra, se você é crente, pelo amor de Deus, você, minha irmã, se você é crente e o marido bater em você, não me procure, pelo amor de Deus, procura a polícia. Eu não resolvo nada disso. E depois o cara vem e dá um tiro em mim. Eu não quero saber disso, tá? Procure a polícia. Eu vou me meter nesse negócio? Depois está os dois se beijando de novo, no maior amor, e que sobra para quem? Sobra para mim. Eu quero isso para mim nada, de jeito nenhum. Você quer namorar com um descrente? Está decidida, ou você, rapaz, quer namorar com uma moça descrente, está decidido? Então namore. Mas depois não me procure, não. Me deixe quieto, me deixe em paz, né? Eu já orientei você. Me dê pelo menos esse sossego, né? Se quiser ajuda, eu ajudo. Mas os irmãos estão entendendo como é difícil. É muito difícil isso. Outra coisa que acontece também é que as pessoas às vezes procuram você e a mim porque elas querem um apoio para fazer aquilo que está na sua própria vontade. Então entendam, porque, pastor, porque o senhor está tocando nesse assunto, o que é que tem a ver? Jesus Cristo diz, façamos as obras de Deus enquanto é dia, mas são as obras de Deus e não as nossas obras, as obras do nosso coração. Conheçamos a vontade de Deus. Pastor, aquele cara me fez mal, estou afim de dar um murro nele. Problema seu. A Bíblia diz que não é para dar. A Bíblia diz que é para perdoar. A Bíblia diz que é para amar. Estou lhe orientando. Agora, depois que você der o murro e levar 10, não chegue aqui reclamando, ou então ser preso, ou levar um tiro, a gente não sabe, né? Fica difícil. Conheçamos, irmãos, e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso que Oséias diz. Então, são coisas simples e básicas que eu tomei certas decisões no meu ministério para me resguardar. Por exemplo, eu não aconselho nenhum casal a se separar. Nenhum casal eu aconselho a se separar. Não me procure se você quer se separar da sua esposa ou do seu marido. Não me procure, porque eu não aconselho a separação. Ah, não, mas ele está me batendo, mas ele me ameaçou de morte. Tem a polícia, aí não é comigo. Vocês estão entendendo, né? Eu aconselho em relação à palavra, aconselho, sim. Ah, mas ele me traiu. Sim, mas eu não vou aconselhar a se separar. É uma decisão que tem que ser sua. Eu nunca vou chegar e dizer, se separe. Eu nunca vou dizer para uma mulher, deixe seu marido. Eu não vou fazer isso. E depois o camarada vai chegar e vai dizer, ei, está se metendo na minha vida, é? Mandou a mulher me deixar, foi? Está aqui para você, ó.
sabe onde eu estou, né? Então, e outra, não é essa a nossa função. A nossa função é de mostrar a palavra de Deus. Você não vê os apóstolos aqui aconselhando a mulher deixar o marido ou o marido deixar a mulher. Paulo orienta no capítulo 7, dizendo que nós não fomos chamados para a servidão e sim para a paz, caso a sua mulher ou seu esposo não queira mais viver com você. Jesus diz que se houver traição, sim, o cônjuge que foi ferido, ele pode sim, o casamento, a aliança foi quebrada e ele pode fazer uma nova aliança. Jesus Cristo fala isso, mas é uma decisão pessoal. E se a pessoa quiser perdoar? Não é verdade? E se a mulher quiser perdoar o seu esposo? E se o marido quiser perdoar a sua esposa? Então não cabe a nós dizer, faça ou não faça, mas sim, meu irmão, olha, que o Senhor te dê graça e te oriente, né? Vá à palavra, e a palavra que a vontade de Deus dirá. Diga, minha querida, você ia falar? Foi Moisés. Os irmãos entenderam, né? Porque isso é uma situação que é muito delicada. E eu digo isso para os que são mais novos aqui, que estão começando no ministério. Essas coisas vão aparecer muito. E a gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria. Muita sabedoria, só a graça de Deus, meus irmãos. Mas vamos lá, então Jesus está dizendo, eu vou até Betânia, porque eu tenho tempo para isso. Ele sabia que a sua morte estava se aproximando, mas ele disse, há tempo para isso, o dia tem 12 horas, vamos lá, vamos fazer a obra. Verso 10, se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Verso 11, isto dizia... Capítulo 11 de João, verso 11. Isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Os discípulos pensavam que Lázaro, como estava doente, segundo a mensagem que Jesus recebeu, ele estava dormindo para repousar e estava se recuperando da sua doença. Mas Jesus está usando a palavra adormeceu aqui, como uma figura de linguagem que nós chamamos de eufemismo, ou seja, é uma maneira mais suave de se falar da morte. E é interessante que a Bíblia ela usa muito essa linguagem de falar em dormir. A morte é um dormir. Aí há uma defesa, é claro, a Igreja Adventista ela defende o sono da alma. Nós não defendemos o sono da alma, nem por esses textos, nem por outros. Nós acreditamos que o que dorme é o corpo em relação ao mundo. Mas a alma do crente, quando morre, vai para o céu, vai para onde está Deus em sua plenitude. E a alma do ímpio vai para o inferno. Mas a alma, ou o espírito, aí você diz, e o corpo? O corpo espera até a ressurreição. Quando houver a ressurreição, aí sim, estará corpo e alma gozando do céu, ou corpo e alma gozando do inferno. Quando eu falo corpo e alma gozando do céu, eu me refiro ao novo céu e à nova terra, ok? Mas vamos lá. Verso 13, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. E esse texto é o texto-chave que nós quase fechamos aqui a primeira parte, ainda tem um verso 16. Jesus diz algo interessante aqui, que se alegrava por não estar lá quando Lázaro estava doente, né? Para que eles possam crer e vamos ter com ele. Ou seja, Jesus está dizendo, o que vocês vão ver agora é muito maior do que o que vocês já têm visto durante outros momentos. Uma ressurreição é muito maior do que uma cura. Aí vocês vão me questionar, mas não tinha havido a ressurreição da filha de Jairo? Não tinha havido a ressurreição do filho da viúva, né? De Naim? Qual é a diferença da ressurreição da filha de Jairo, do filho da viúva, para a de Lázaro? A putrefação. Ele já estava em decomposição. E os judeus, eles tinham uma crença, e Roberto sabe disso, que alguns grupos dos judeus tinham uma crença que a alma ainda permanecia durante o corpo,
Isso é deles, viu? Isso não é bíblico não, pelo amor de Deus. Durante 2, 3 dias. 3 dias, enquanto o corpo não entrava em estado de decomposição, alguns judeus, eles acreditavam que a alma ainda estava ali. Então, vamos dizer assim, seria mais fácil, né? Para Jesus, né? Porque se fosse fácil, né? Todo mundo a gente ia querer ressuscitar, né? Morria um, a gente orava ali, ou fez 3 dias não, então vamos lá que está mais fácil. Não é verdade? Mas isso não é bíblico, irmãos. Morreu é separação de corpo e alma. Mas aqui, para provar aos judeus de que o poder de Jesus é maior do que qualquer outra coisa, e que ele é o próprio Deus encarnado, ele vai ressuscitar Lázaro justamente numa condição completamente adversa a todas as possibilidades de vida. E é tão maravilhoso que quando Jesus morre na cruz, diz que os túmulos se abrem e muitas pessoas ressuscitam com o poder da sua morte. Mas, Valda? Sim, sim. Eu já vi sobre isso. É a teoria tricotomista, né? Mas quando a gente vai, por exemplo, estudar a Bíblia de modo mais completo, pegar Antigo e Novo Testamento, nós vamos ver que só existem 3 textos na Bíblia que fazem essa menção de alma e espírito. O primeiro é aquele de Maria, que Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra. Mas isso é uma poesia, é um paralelismo. Minha alma engrandece ao Senhor é a mesma coisa de meu espírito se alegra em Deus. É como os salmos, né? Tem muito paralelismo, é um paralelismo. O outro texto é o de Paulo, lá em Tessalonicenses, quando ele diz que nós devemos ser santificados em tudo, 5:23, isso, 1 Tessalonicenses, 5:23, quando ele diz que nós devemos ser santificados em tudo, em corpo, alma e espírito. Mas alguns acham que isso é uma passagem, o termo, eu não gostaria de usar o termo, que é um termo chato, chama epizegética. O que é uma passagem epizegética? É quando você repete aquilo que você está querendo dizer com vários sinônimos, isso, para dar mais ênfase à santificação. E a outra é a da palavra, que é como espada de 2 gumes, que pode dividir alma e espírito. Ele não está querendo dizer que vai dividir, mas que ela é tão profunda que ela chega a penetrar, né, no âmago, né, no mais profundo do ser humano. Mas é algo interessante. Mas eu já vi, sim, a alma ser ligada ao intelecto. Mas quando você vai para o texto bíblico, aí você vai ver que alma, coração, espírito, parece-me que está tudo misturado. E vai ser a sede das emoções, do intelecto, né, dos sentimentos e tudo isso. Que ele chama de homem interior também, o homem interior. Né? O homem interior, esse homem interior envolve justamente essa alma, esse espírito, né? Há outros comentários também. A pergunta foi muito boa, né, do irmão Edivaldo, que, por exemplo, que alguns textos vão permutar alma e espírito. Por exemplo, aquele texto em que Jesus diz: não temeis o que mata o corpo, mas sim o que pode lançar a tua alma onde? No inferno. Aí fica, e o espírito? Onde é que estaria? Não, vai estar junto com a alma. Não, mas espera aí, mas aí lá em Eclesiastes diz que e o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Jesus, quando estava morrendo, ele diz: Pai, a teu entrego o meu espírito, né? Já em Apocalipse diz: as almas daqueles que morreram estavam aos pés do trono. Então, alma e espírito, à luz da Bíblia, é esse homem interior. Esse homem é o coração dele, ou o coração não é o que bate, né? Esse músculo, mas é o ser interior. E ele é misturado com o corpo, né? Não tem como a gente dizer: isso aqui é da minha alma, o espírito, isso aqui é do meu corpo. Não. Nessa vida, nós fomos formados do pó da terra, nosso corpo, e Deus soprou nas nossas narinas esse elemento, vou chamar de elemento espiritual, esse espírito, ou essa alma, vou fazer o trocadilho, né? E se tornamos um, e nos tornamos um, né? Diga, querida. Eu estou ficando velho e moco, deixa eu ir nessa foto. Sim, ela está citando as testemunhas de Jeová que não recebem sangue, né?
mas é por outros argumentos a questão do sangue. É claro que o Antigo Testamento vai dizer que no sangue há a vida, porque a partir do momento que se derrama o sangue, está se derramando a vida daquela pessoa que está perdendo o sangue. A ideia é essa: um animal, quando era sacrificado, então o sangue dele era derramado, porque derramando o seu sangue, ele estava morrendo, né? Isso é uma maneira física e clara e real da morte. Aí as Testemunhas de Jeová usam vários argumentos que não tem sentido nenhum sobre até a transfusão do sangue desde o tomar. Aí muitos morrem nesse negócio aí, depois vão falar lá com Deus, se forem, né, para o céu, né, porque só vai para o céu quem crê em Cristo como seu Salvador, então quem não crê, e aí sofre nessa vida, né, sofre, é um absurdo, irmão, é uma coisa absurda. Mas deixa eu dizer a vocês, eu estava falando do que mesmo? Eu não me lembro. Corpo, alma e espírito. Pois bem, então, o que é que acontece? Quando Deus nos criou e nós somos corpo e alma, ou você pode dizer corpo e espírito, não há como você dizer, eu dei um beliscão em você, foi no seu corpo, mas não doeu só aqui. E se envolve também o quê? O homem interior. Vai vir raiva, vai vir indignação, vai vir desejo de vingança, né? Claro, né? Depende do beliscão, né? Mas eu estou só dando um exemplo, né? Se você é ferido no corpo, não somente machuca o corpo. Como Davi diz, quando eu não confessei o meu pecado, meus ossos o quê? Se secaram. Veja, um problema na sua alma estava afetando, ou no seu espírito, ou no seu interior, no seu coração, estava afetando o seu corpo. Quer ver coisa pior do que a mágoa, do que a ira, do que o sentimento de frustração, enfim, isso mexe com o corpo da gente. Diga, Flávio. Certo. São duas palavras diferentes, porque a palavra para alma, né, é psique, né, e de espírito, pneuma, né, de pneu, né, vem de pneu, né, a palavra... são duas palavras diferentes, sim, mas é porque esse conceito de alma, ele vem muito mais dos gregos, né? Ele vem muito mais dos gregos. Então, então ele é usado no Novo Testamento para uma compreensão até evangelística de Paulo. Os judeus, eles falavam muito mais de entranhas, ou de coração, de homem interior, né? Ou de espírito, né? Por isso que a palavra ruar, né? Inclusive a própria palavra espírito, ela é normal. Os judeus, eles é como se fosse uma onomatopeia, que se chama, é isso mesmo, né? É uma onomatopeia. O que é uma onomatopeia? É quando o que eu falo soa semelhante, a palavra soa semelhante àquilo, né, que é o cocorocó da galinha, né? Isso tá? Então, ruar. O judeu, quando queria falar de espírito, o ruar. O fato de... Porque espírito é vento, espírito é algo imaterial. Isso aqui é uma benção, viu? Você dá um chute, ele vem, bate em você, acorda na hora, se o cara tiver com som nesse microfone. Mas, então, essa é a ideia. O que eu quero que vocês entendam é que não há como, nessa vida, separar as duas coisas. Por favor, se vocês ouvirem alguém falando sobre isso, é heresia. Cuide da sua alma, somente. Claro, você pode até cuidar mais dessa parte mais sentimental, mas não fique pensando que o que fere o coração vai afetar também o quê? O corpo. E o que fere o corpo vai afetar também a alma. Basta você ter uma enfermidade. Você vai ver, você se entristece, você fica com raiva, você fica aborrecido. Basta você ter uma mágoa, você fica sem ânimo, você fica sem vontade de fazer as coisas. E a depressão? Não é? Oxe, você arreia na hora. É verdade. Enquanto que, quando as coisas estão em harmonia, tanto o nosso homem interior, o nosso corpo vai expressar isso, né? O rosto, o coração alegre, a formoseia o quê? O rosto, né?
Enquanto quando você está abatido, você não tem nem ânimo para nada, né? Não é verdade? Mas amém. Vamos lá, vamos caminhar. Então, ele chega aí no verso 15 e ele diz, olha, a obra... Quer falar, Disson? Fica à vontade. Repete aí, Disson, por favor, um pouquinho mais alto. Sim. Dizer que somos uma alma. É melhor dizer que nós somos uma criação de Deus que temos corpo e alma. Porque nós não é uma alma que possui um corpo apenas, porque você é corpo e alma, e vai ser também na eternidade. O corpo é diferente, mas é a ressurreição do corpo que morre aqui. Não vai ser outro corpo, não. Você não vai pegar um pouquinho do meu pó, de jeito nenhum, para o seu corpo. O pozinho do meu corpo vai ser desse pozinho que Deus vai ressuscitar. Você está entendendo, né? Eu até estava brincando eu brinco com os irmãos às vezes, né? Cada um tem o seu pozinho, né? Pozinho que as plantas já usaram, ó, serviu para adubar as plantas, né? Cemitério, as frutas de cemitério é as melhores que tem, as flores são as mais bonitas por causa do teu não, né? Do pozinho dos outros, né? O da gente ainda vai servir para isso. Caso você não seja cremado. Quem quiser a opção de ser cremado, não vai para o inferno por causa disso não, porque a Bíblia não fala nada disso. Tá? A Bíblia não dá margem para isso. O que eu quero dizer a você, porque vira pó também. A cinza da cremação é o pó daquele corpo. O que eu quero dizer a você é que esse pó que é seu, aí é com Deus, meu amigo. Se o vento vai espalhar, se o peixe vai comer, jogou no mar, o peixe comeu, se alimentou desse pó, não importa. É do seu pó, desse seu corpo que vai virar pó. Se Jesus não volta antes, viu disso? Né? O meu corpo que vai virar pó é que ele vai nos dar um novo corpo. Veja que o corpo de Jesus ressuscitado no novo corpo foi o corpo da cruz. Só que não houve tempo de se decompor. Tudo bem, estava nos Salmos, o Filho de Deus, seu corpo não iria entrar num estado de decomposição. O nosso provavelmente vai, a não ser que a gente morra num dia e Jesus venha no outro. Aí não houve tempo de se decompor. Mas isso não importa. Eu não sei como, isso aí sim é um mistério, né? Assim como ele fez Adão do pó, e todos nós vamos ter que voltar ao pó, o nosso corpo que volta a uma identidade. Pastor, isso que o senhor está falando é bíblico? Deixa marcado aí em 11. Estou entrando na área teológica, não era tanto, mas é necessário, né? 1 Coríntios capítulo 15. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Agora o que a gente escuta de bobagem aí, viu, dos pregadores, é cada viagem, é cada loucura que você nem imagine, viu? Sim. Isso, é verdade. Eu passei por uma situação essa semana que eu estava dando aula a um grupo de pastores de uma igreja, e nessa igreja eles... É o seguinte, eu tenho um colega que estudou comigo, e ele é um dos líderes de uma igreja muito grande aqui em Pernambuco, uma igreja muito forte, mas é uma igreja pentecostal, né? Bem pentecostal mesmo. E essa igreja ela tem tido algumas mudanças ultimamente, até o ponto de ter apóstolo agora. Ele não concorda com isso, de hipótese alguma, né? Mas eu passei por uma situação, porque eu estava dando uma aula de Romanos, ele pediu para eu dar aula de Romanos na terça-feira à tarde. Ele disse, Adriano, me dá uma força, dá 6 aulas sobre a carta aos Romanos. Eu disse, rapaz, 6 aulas na carta dos Romanos não dá para nada, mas só cada aula são 3 horas. Aí eu digo, eu posso dar, mas a gente vai ver uma introdução e dar uma pincelada em alguns capítulos, tá bom? Ele está certo. E aí foi feita a pergunta, porque Paulo começa dizendo, né, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E aí quando eu entrei nesse assunto, ele disse, aí a pergunta, aí a turma me bombardeou, e aí pastor, tem apóstolo hoje? Aí ainda bem que ele é bem legal, ele fica sentado na aula, ele diz, Adriano, fica à vontade, viu? Fique à vontade. Tem apóstolo hoje? Eu digo, meu filho, deixa eu dizer quais são as características do apóstolo, aí você vai dizer se tem apóstolo hoje. Primeira característica,
tem que ter sido enviado diretamente por Jesus. Segunda característica, tem que ter visto ele ressuscitado. Essa primeira tem que ser sido enviado por ele diretamente, ele chegar assim para você e enviar você diretamente. Segundo, tem que ter visto ele ressuscitado, 1 Coríntios 15, né? Terceiro, tem que ter um poder específico para realizar milagres e sinais. Um dom específico, uma graça especial para realizar. Irmãos, Pedro andava, os camaradas estavam doentes, a sombra dele passava, os homens ficavam curados. A tua sombra cura quem? Nem muriçoca, nem formiga. Fica no sol fazendo sombra sobre um doente, vai ajudar o doente, né? Mas vai curar, que vai curar nada. Aqueles homens, não é que eles eram melhores do que nós, é porque o ministério de Deus para eles era diferente, irmãos. Isso. Pois é, e Paulo vai dizer em Romanos 12 que ele separou, sempre vem primeiro na lista, uns para apóstolos, outros para profetas. Eram os primeiros, os homens, onde eles chegavam, irmãos, era cura, era ressurreição. Estava lá Paulo pregando, pregou demais, né? Paulo pregasse na nossa igreja aqui, eu ia pedir para os irmãos sentar na janela, mas tinha que ser naquela alta ali. A gente ia botar alguns irmãos sentados na janela para ver se tinha fé mesmo, né? Porque Paulo pregando em determinado lugar, o indivíduo estava sentado numa janela, uma varanda, alguma coisa assim, né? E ele caiu, morreu da queda. O povo parece que foi que aconteceu? Paulo, calma, vamos lá embaixo. Orou por ele, vem meu filho, não, vamos lá para o culto de novo. E ainda vai para casa não ficou nem com dor no pescoço não, meu amigo. Não saiu nem com galho na cabeça não, vai para o culto, meu filho, vamos. Ainda foi até de manhã pregando. Bem, eu imagino que esse rapaz primeiro não sentou mais na janela, né? Ele não queria passar por essa experiência de novo, né? Mas o culto para ele deve ter sido muito diferente para todo mundo que estava ali. Deus deve ter se manifestado de uma forma maravilhosa, né? Então, esses homens são diferentes. Não sente nem na beira do banco, porque se você cair, quem vai estar aqui é Adriano, é Edivaldo, é Flávio, é Rodrigo, são vocês os irmãos, e aí eu não garanto não, viu? Aí eu não garanto não. Provavelmente, o que é que a gente vai fazer? Ligar para o SAMU vir lhe pegar. Porque nós não temos, não estou dizendo aqui, irmãos, foi isso que eu disse para eles, eu não estou dizendo aqui que eu não creio na cura, nem nos milagres, mas eu não vou dizer aqui a vocês que eu tenho, ou que alguém aqui tem, o ministério igual ao ministério de Paulo e dos apóstolos. Não tem. Outra característica é que eles eram pastores de uma igreja só. Onde Paulo chegasse, em qualquer igreja naquela época, ele era o apóstolo Paulo. Ele tinha autoridade sobre a igreja como um todo. Aí você vê esses comedores de cuscuz com manteiga espalhados por aí, dizendo que são apóstolos. Aí as curas só acontecem nas igrejas dele. Engraçado, né? Nunca saem, porque os apóstolos saíam para pregar o evangelho, era um aleijado na rua, era um doente na rua, e eles oravam e as pessoas ficaram curadas. Passava a sombra. E esses homens não são apóstolos? Aí são muito espertos, pegam uma fronha ungida, vendem por 500 contos. Então, aí fica muito fácil, né? São apóstolos, irmãos, olha, do dinheiro. Não caiam nesse engano e não tenham medo de negar e de dizer que não são, porque a Bíblia diz: testai os espíritos para ver se eles vêm ou não vêm de Deus. 1 João capítulo 4, nós estudamos isso. Testem os espíritos, isso quer dizer o quê? Vejam, provem as verdades que eles pregam, tem que conduzir com o que eles falam. E aí eu disse isso para ele: não, pastor, pode falar, a gente tem apóstolo, mas ninguém aqui acredita não. Eu disse: graças a Deus. Então, eu espero que, se essa aula foi gravada e cair no apóstolo, né, que manda na igreja de vocês aí, ele vai mandar me fulminar, viu? Eu não vim mais nunca aqui. Diga, irmão Rodrigo. Pois é, apóstolo bom são os apóstolos que já morreram, foram mártires, né? Será que esses querem ser mártires, hein? Por Jesus? Né? Já morreram, já acabou o ministério apostólico, irmãos.
Mas Joselita? Pois é, boa resposta. Não houve nenhuma consagração a apóstolo. Ele consagrava o quê? Presbíteros e diáconos. Os presbíteros eram os pastores da época. Ele não consagrava apóstolo, não. E ele mesmo, quando vai falar dos apóstolos, ele disse: eu fui o último. Como quem? Fora de tempo, né? Sim. Questionaram. Justamente porque ele não andou com os 12. Justamente. Eu vi, ele me chamou diretamente. É isso mesmo. Sim. Vê, será que o homem não era apóstolo? O homem confrontou Pedro face a face. Corrigiu Pedro. Pedro, você está errado. Vocês acham que Pedro ia ouvir? Qualquer um. Era Paulo que estava falando. E Paulo também ouviria qualquer um que o corrigisse. Mas vamos lá. Se empolgou tanto, né? Sim. Isso. Aconselhou Paulo e ele ouviu. E foi humilde. Timóteo. E eles levaram as cartas, né, para as igrejas. Vamos lá, irmãos. Capítulo 11 de João. Desculpa se eu choquei alguém aqui que crê em algum apóstolo aí moderno. Mas se vocês creem, deixe de crer. Creem em Jesus Cristo, tá? Porque hoje em dia os ministérios, eles... Aí vocês dizem: não, mas e os dons, eles acabam? E os ministérios, eles acabam? Sim, acabam. Jesus não disse que João Batista foi o último dos profetas? Por que não acaba? Então, há ministérios. Há o ministério profético, o ministério apostólico também, ele tem o seu tempo de cessar. O que continua hoje é o ministério pastoral, o ministério evangelístico, o ministério do mestre, né? Então, isso continua. Continua por quê? Porque há necessidade da igreja ser edificada, até que chegue à estatura de Cristo. Mas por que não tem mais a necessidade de apóstolos? Porque os apóstolos foram os pioneiros. Depois deles vieram os discípulos deles para dar continuidade. Não há mais necessidade de apóstolos hoje, porque a igreja foi crescendo, e o número agora é muito maior, e Deus envia pessoas comuns, né, mas também com dons e com graça. E pode acontecer que Ele use você ou eu para realizar alguns milagres em alguns cantos que sejam necessários, como missionários, por exemplo. Vocês conhecem aqui o pastor presbiteriano, inclusive Ronaldo Lindório? Já ouviram falar em Ronaldo Lindório? Entrem no YouTube e coloquem Ronaldo Lindório. Um homem de Deus. Ele é missionário entre os índios agora. Ele passou vários anos como missionário em Gana, numa tribo africana. Um pastor presbiteriano. É um homem de Deus. E ele disse que lá aconteceu coisas assim que ele jamais, nem ele tinha convicção, tanta que tinha muitos feiticeiros e tinha uma mulher lá que tinha uma menina. Ele vai poder contar a história melhor, com certeza eu vou me perder na história aqui, né? Mas as pessoas moravam em tribos e ele anunciava Jesus, né? E falando que Jesus era poderoso para transformar a vida, para mudar a vida das pessoas, que é aquele que tem todo o poder. E uma mulher soube disso, que ia ter um culto nesse dia, e imaginou: bem, se o Deus desse homem tem tanto poder assim, vou levar minha filha a ele, porque eu já levei a todos os feiticeiros, e ela nunca foi curada. A pele dela era como de carne viva, ela tinha um problema na pele e muitas feridas no corpo. E aquela mulher andou 2 dias para chegar no local do culto, né? 2 dias, se eu não me engano, com a menina enroladinha num pano. E ela chegou, irmãos, com fome, cansada, com essa menina no colo. E ele disse: meu Deus do céu, e agora? Que a mulher disse para ele que ouviu falar que o Deus dele tinha poder para curar a filha dela. Ele disse: pronto, agora eu entrei numa situação difícil mesmo. E o que é que a gente vai fazer? Ele chamou os obreiros, a igreja ele já tinha evangelizado, vidas já tinham se convertido, ele já tinha preparado alguns obreiros simples, humildes, os irmãos ali de Gana, e ele disse: vamos orar. Nós cremos que o nosso Deus, ele pode fazer milagres.
Não necessariamente que ele é obrigado, mas ele tem seus planos. E oraram pela menina. A menina não ficou curada ali na hora. A mulher ficou do mesmo jeito. E a mulher voltou para casa. Enrolou a menininha no pano, no seu colo, foi andando mais 2 dias. Só que quando chegou na metade do caminho, porque ela parava para dormir em alguns vilarejos, né, e recebia alimento, bebia água, andando a pé. Quando ela foi tirar o lenço, o pano da menina, ela teve um susto. Todas as feridas do corpo da menina não existiam mais e a pele da menina estava completamente perfeita. Isso não é história de carochinha não, viu, irmãos? Isso é verdade mesmo. Sabe o que é que aconteceu? Aquela mulher, em vez de ir para casa, o que foi que ela fez? Mais um dia de volta andando, voltou para lá para onde estava o pastor, para poder mostrar a menina, para mostrar o que Deus tinha feito na vida da filha dela. E esse acontecimento trouxe muitos feiticeiros, muitas pessoas aos pés de Cristo. Então Deus tem seus planos. Foi com Ronaldo Lindório. Pergunto quantas vezes isso aconteceu na vida dele depois. Pode acontecer uma vez só. Deus tem seus planos. Com os apóstolos era diferente, era constantemente os sinais, porque a igreja estava no começo. Onde ele chegava, já pensou? O camarada impedindo a pregação do evangelho, e Paulo amaldiçoar o camarada ficar cego. Como é que pode isso? Não é verdade? Você orar e dizer, rapaz, fique quieto aí, você vai ficar cego, você é um filho do diabo, você está atrapalhando a pregação do evangelho, e o camarada ficar cego na hora, é uma coisa extraordinária. Então, muito cuidado com esses apóstolos de hoje, viu? Muito cuidado. Esses apóstolos de hoje, que eles gostam muito é de dinheiro, tá? Essa é a verdade. Não que o trabalhador não seja digno do seu salário, mas o apóstolo ou um pastor ficar milionário, rico, através da igreja, aí, irmãos, realmente não dá. Se ele tem uma boa condição, porque a igreja cresceu, dá um salário bom a ele, um salário bom que eu digo, um salário razoável, ele tem uma família estruturada, né, tanto por parte da esposa, parte dos pais, dos familiares dele, né, aí é diferente. Mas o cara começar na igreja e usar a igreja para ficar rico, para ficar milionário, aí, pelo amor de Deus, aí isso não tem sentido não, tá? Aí isso não tem sentido, né? Não, é isso aí. Vamos lá, versículo 16 de João 11, para a gente caminhar. Então Tomé, chamado Dídimo, o nome Tomé é um nome aramaico, o nome Dídimo é o nome dele grego, os dois nomes significam igual, ou gêmeos, provavelmente ele tinha algum gêmeo, ninguém sabe. Disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Ele não está dizendo que ia morrer com Lázaro não, ele estava decidido a morrer com Jesus. Por quê? Porque antes eles tinham dito, olha, tu vais voltar para lá para ser apedrejado, queriam te apedrejar e tu vais voltar para lá. Então o ele aqui, na frase, no original aqui, poderia até significar Lázaro também. Mas pelo contexto, provavelmente Tomé está dizendo Jesus, nós vamos para morrer contigo. Vamos junto, disse, vamos para morrer com ele. Veja que ele está falando com os discípulos. Vamos para morrer com ele. A mesma coisa que Pedro disse, eu darei a minha vida por ti. Era normal, os discípulos amavam Jesus e eles estavam dispostos realmente a entregar a vida a Jesus. Sabe quando a sua intenção é muito boa, mas quando a coisa aperta você não consegue colocar em prática, por causa da sua fragilidade, por causa da minha fragilidade? Não é assim que acontece conosco? A gente não pode culpar esses homens, porque talvez se nós estivéssemos no lugar deles, nós faríamos a mesma coisa. E era bíblico também, tinha que ser assim. Jesus estaria sozinho, ele teria que pagar o preço sozinho, todos vão fugir. Ferirei o pastor e as ovelhas serão o quê? Dispersas. E em nenhum momento, irmãos, ele vai criticá-los, muito pelo contrário, ele vai chamá-los e vai consolá-los depois da ressurreição. Caso mais sério, principalmente o caso de Pedro. Então vamos lá, versículo 17, eu só vou até onde der, tá? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Por quê, irmãos? Lembrem, onde Jesus estava? Ele estava num lugar chamado Betânia. Jesus estava noutra Betânia, além do mar. Lembram que o capítulo 10 termina justamente dizendo que ele se retirou, no verso 40,
para além do Jordão, para um lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E quando nós vamos para o capítulo 1, ver onde João batizava, era numa cidade chamada o quê? Betânia. Só que não é a Betânia perto de Jerusalém, é a Betânia onde João batizava. Da Betânia onde João batizava para a Betânia de Jerusalém era mais ou menos 80 quilômetros. Então se gastava em média 2 dias a pé. Naquela época não tinha carro, não tinha... Jesus andava a pé. Jesus era saudável. Os discípulos eram saudáveis. Estavam acostumados a andar a pé, andava mesmo. Quem está acostumado a andar sabe que 80 quilômetros é muita coisa, viu? Mas 2 dias de caminhada, hein? Não tinha tênis Nike não, meu irmão. Nada, era sandália mesmo de couro, né? Estou me lembrando de um irmão que olhou para mim uma vez, eu estava com aquelas alpercatas que eu achava bonito. Hoje eu não acho muito bonito não, mas eu achava bonito, né? E eu andava, que eu era caba de Campina Grande. Aí comprava na feira aquelas alpercatas de couro, né? Parecendo Lampião. Aí eu com aquelas alpercatas de couro, aí teve um irmão que olhou para mim e disse: eita, está parecendo Jesus, olha as alpercatas dele. Eu digo: mas que conversa é essa? Só porque eu estou com alpercata eu estou parecendo Jesus? E se eu usar um vestido também eu vou parecer com Jesus? Nós temos que parecer com Jesus no nosso coração e não nas coisas externas, irmãos. Mas tudo bem, deixa para lá, que é cada maluquice que a gente escuta. Mas, independentemente dessas coisas, o que eu quero dizer a você é que Jesus, veja, quando ele resolve ir até Lázaro, então provavelmente ele gasta 2 dias. Mas vocês lembram quantos dias ele ainda ficou lá antes de ir? 2. Então bate certinho. Se Jesus, quando o mensageiro enviado por Marta e Maria chegou até Jesus e disse: olha, aquele a quem tu amas está doente, ele ficou no lugar onde ele estava ainda 2 dias. Então provavelmente Lázaro morreu ali mesmo naquele dia, quando elas mandam o mensageiro ir até Jesus. Quando manda o mensageiro, entre a ida do mensageiro, melhor dizendo, né? Entre a ida do mensageiro até chegar, porque se o mensageiro gastou 2 dias, então Lázaro estava doente. Na jornada do mensageiro, até avisar Jesus, vamos que deu 2 dias, Lázaro morreu nesse período. Jesus fica mais 2 dias e caminha até Betânia, próximo de Jerusalém, mais 2 dias, provavelmente. Então, quando ele chega, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Vocês estão entendendo, né? A lógica aí da distância, é por isso. Ok, caminhemos. 18, verso 18. Ora, Betânia, na Bíblia de vocês vai ter uma palavrinha aí, estádios, não é estádio de futebol não, viu? Tem aí, ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Um estádio, aproximadamente, tem 185 metros, né? Contando de forma linear, não é isso mesmo? Quem entende aqui é linear, não é metro quadrado, linear, tá? Aproximadamente 185 metros. Então, da aldeia de Betânia até Jerusalém era mais ou menos 3 quilômetros. 3 quilômetros. O bom é que as nossas Bíblias, algumas Bíblias já vêm, a sua já vem dizendo o que, querida? Quanto? 3. Beleza. A tua também é, Adriano? Pronto, essas Bíblias mais novas já sai trocando, já sai ajudando você a entender melhor, tá? Então, Betânia, cerca de 15 estádios, uma média de 3 quilômetros, tá? É só dividir 15 por 5, né? Que dá 3, né? 3 vezes 5, 15, ok? Então é mais ou menos isso. Porque, aí você diz, qual é o interesse de João de relatar que essa Betânia ficava pertinho de Jerusalém? Primeiro, para mostrar que a Betânia que Jesus estava era muito longe, senão ele não tinha gastado tanto tempo para chegar lá. E segundo, para mostrar a vinda de muitos judeus para visitar Maria e Marta por causa da morte, para consolar por causa da morte do seu irmão, porque se fosse longe, só ia estar eles e algumas poucas pessoas. Mas veja o que o verso 19 diz em seguida: muitos, observa a palavra muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Aí deixa eu perguntar a vocês, qual era o propósito da soberania de Deus
em tudo isso? A salvação de muitos desses homens, dessas pessoas que estavam indo para aquele lugar e iriam contemplar o milagre mais extraordinário realizado por Jesus na vida deles. Vocês estão entendendo, né? Já pensou se nós estivéssemos contemplando uma situação dessa? Isso é uma coisa, irmãos, que a gente não tem como... a palavra... Não tem como você mensurar, é essa palavra, não tem como você mensurar o que aconteceu aqui. Foge do nosso entendimento, o que pode ter gerado, porque vocês têm que ver que o Espírito Santo de Deus, através dessa obra aqui de Jesus e de suas palavras, estava agindo no coração dos eleitos, estava fortalecendo a fé. Ele disse aqui, vocês estão esquecidos do que ele disse no verso 15? Quando ele diz, por vossa causa me alegro, de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então há um propósito nessa obra, fortalecer a fé dos crentes e também levar aqueles que ainda não creem a crer e serem salvos. Veja o propósito soberano de Deus na redenção e na salvação, chamando pessoas. Então às vezes nós não entendemos como foi que você conheceu a Cristo, como foi que você chegou à fé. De alguma forma Deus te chamou, e de alguma forma a palavra de Deus entrou no teu coração. E isso estava acontecendo para Deus salvar muitas vidas e fortalecer aqueles que já eram crentes. Então, no versículo 20, eu já estou no verso 20, eu não estou entrando em muitos detalhes por causa da hora, e eu vou parar aqui no versículo 20, e eu vou parar no verso 20 e 21. Marta, quando soube que vinha Jesus, como foi que Marta soube que vinha Jesus? Porque Jesus não foi, é interessante observar isso, Jesus não foi até a casa deles. Vocês perceberam isso no texto? Ele não vai, ele fica ao redor da aldeia. Alguns estudiosos acham que ele não foi até lá, porque ele queria evitar a multidão, inicialmente. Por quê? Porque ele precisava primeiro tratar do coração, consolar aquelas que ele amava. O texto não diz que ele amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. Então, qual é a primeira pessoa? Quando a gente vai para o enterro, quais são as primeiras pessoas que a gente cumprimenta? Os entes queridos, não é verdade? A gente vai primeiro, por exemplo, as pessoas mais próximas, a um filho, a uma mãe, a um pai, não é assim? Porque sabe que aquelas pessoas são as que estão mais sofrendo. Então Jesus, ele procura ter primeiro justamente com as duas irmãs. Dá para a gente aprender um pouco com isso, né? Procurar primeiro aqueles que mais sofrem. Só que ele não queria ir lá para a multidão, por quê? Porque ele tinha uma fama muito grande. E se ele chegasse ali na casa de Marta e de Maria, ele não teria condições de conversar em termos particular com ela. Então ele manda um mensageiro, a Bíblia não diz isso, tá? Mas provavelmente quando ele chega, algum mensageiro ou algum dos discípulos vai até Marta e diz, olha, Jesus está aí e está em tal lugar. Outros eu gosto do comentário do Hendricks, que ele vai dizer o seguinte, Jesus também não entrou, porque o local em que ele ficou era muito mais perto de onde? Do sepulcro, do cemitério, de onde Lázaro estava enterrado. A gente vai ver isso aqui mais na frente. É interessante isso. E aí diz o seguinte, verso 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, veja, ela saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa, porque provavelmente Maria não soube. Como Marta era muito dinâmica e Maria era muito mais quieta, o temperamento e a personalidade dos irmãos são diferentes, e dessas irmãs também, isso é muito claro. Quem tem vários filhos aqui sabe que nenhum filho é igual ao outro, nem quando você tem gêmeos, não é verdade? Nenhum filho é igual ao outro, todos são diferentes, um é mais calmo, um é mais inquieto, um é mais nervoso, e assim vai, são diferentes. E aí a gente vê duas irmãs com traços de personalidades diferentes, uma sabe, a outra ainda não sabe, fica em casa, estava sofrendo, estava sendo consolada pelos judeus. Marta sai provavelmente sozinha, e aí diz o seguinte,
Quando ela chega diante de Jesus, ela usa uma frase que não é uma frase de crítica a Cristo, não é uma frase de descontentamento, não é uma frase de reclamação. Ela diz, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Isso não é uma frase de indignação. Ela não está cobrando a Jesus como se ela estivesse dizendo, por que o Senhor não estava aqui? Até porque ela sabia que onde Jesus estava, porque ela mandou um mensageiro, era muito longe. E na cabeça dela, ela entendia que não teria havido tempo suficiente para Jesus chegar, porque Lázaro morreu. Enquanto o mensageiro estava indo, Lázaro morreu. Mesmo se Jesus tivesse vindo com o mensageiro, Lázaro já tinha morrido. Havia uma fé, irmãos, profunda no coração daquela mulher, ao ponto dela expressar e dizer, Senhor, se tu estivestes aqui, com certeza meu irmão não teria morrido, porque ela confiava plenamente que Jesus era poderoso para curar o seu irmão. É isso que ela está dizendo. Tanto que Jesus não faz nenhuma crítica, nenhuma exortação a Marta. Olha a resposta dele, irmãos. Aliás, ela ainda continua no verso 22, olha a expressão de fé dela. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Amém? Tudo quanto pedires a Deus. Ela estava, mesmo diante daquele sofrimento, tendo um fio de esperança, de que mesmo seu irmão, no estado de decomposição, poderia ser ressuscitado por Jesus. Embora essa confiança dela vai se misturar com insegurança. Eu vou falar isso mais adiante, quando eu for aplicar para nossas vidas, no verso 39 aí, para a gente encerrar agora, verso 39, então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então, a mesma que diz que sabia que Deus ouviria o que Jesus pedisse, ela se preocupa na hora que vai tirar a pedra e seu irmão ali no estado de putrefação, isso, no estado de decomposição, ela parece que ela está um pouco assim, meio apreensiva. Não é falta de fé. Pode ser que haja muita esperança, mas ao mesmo tempo, sei lá, um certo receio, eu não sei, por causa da dor. Parece-me Pedro, que deixou de focar em Jesus e passou a focar na situação do irmão. Pedro, naquela hora que começa a andar sobre o mar e começou a olhar para as águas bravias, ele estava andando e Jesus disse, venha, e ele começou a andar e aquilo foi maravilhoso, mas quando ele começou a deixar de focar em Cristo e a focar ali ao seu redor, ele começou a afundar. Então, parece que nesse momento, Marta, que estava tão confiante, ela olhou muito mais para a situação do irmão, já o estado dele, e pensou que seria muito mais difícil, embora confiasse em Cristo. Assim também acontece conosco, quando as dificuldades são enormes, quando nós olhamos muito para as dificuldades e deixamos de olhar para Jesus, nós ficamos meio que, será que Jesus pode realmente me ajudar nessa situação? E eu quero dizer a você o seguinte, A resposta de Cristo para ela foi, se creres, verás o quê? A glória de Deus, Eu não estou querendo dizer que tem que acontecer igual na nossa vida, mas uma coisa é certa, o Jesus que Marta servia, e Maria também, Lázaro, é o mesmo que nós servimos, embora ele tenha seus propósitos em nossas vidas. Amém? Paremos aqui. Desculpe, irmãos, eu poderia ter adiantado mais, mas é melhor ir devagar, sem pressa, Estamos nos alimentando da palavra de Deus. O mais importante não é ter que cumprir exatamente aquilo que a gente determina, mas deixar que o próprio Deus nos ajude nessa caminhada, Então, para a semana a gente dá continuidade, e aí eu também, se der, eu já entro no próprio milagre em si. A gente vai falar aqui sobre alguns assuntos importantes, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Talvez você, aqui nesta noite, esteja enfrentando algumas dificuldades que, ao seu ver, elas são insuperáveis, elas são impossíveis. Mas eu queria que você colocasse nas mãos do Senhor e dissesse, Senhor, realmente
eu não vejo nenhuma condição de resolver essa situação. Mas o Senhor é Deus. E o Senhor pode para a tua glória, se assim for a tua vontade. Eu quero colocar pela fé isso em tuas mãos e deixar que o Senhor realmente possa agir. Irmãos, o Senhor faz coisas tremendas. O Senhor, Ele age. A Bíblia diz que Ele trabalha para os seus filhos até quando eles dormem. No Salmo 127. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Pai, porque não é fácil crer em Ti e depositar em Ti a confiança quando as circunstâncias elas são totalmente contrárias e muito difíceis. E cada um de nós aqui, ó Deus, já passou por momentos terríveis na vida. Perdas de entes queridos, ó Pai, problemas com filhos, problemas de relacionamento conjugal. Todos nós já passamos por doenças e alguns até chegando à beira da morte, mas em nome de Jesus, Tu és Deus e a última palavra sempre é Tua. E nós queremos nesse momento Te louvar porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós é que muitas vezes somos ingratos, somos, ó Pai, aqueles que não abrem a boca muitas vezes para dizer louvado seja o nosso Deus pela grandiosa salvação e obra e cuidado que tem feito na nossa vida. Nesta noite nós temos a presença no nosso meio de duas pessoas, ó Pai, que é o irmão Augusto, que é a irmã Miradalva, que estiveram à beira da morte, Senhor, mas que estão aqui louvando o Teu nome. Pessoas que tiveram um diagnóstico tão ruim, mas que hoje estão aqui louvando e adorando, porque foi da vontade do Senhor dar a eles aquilo que eles almejavam. E assim também em nossas vidas, quantos livramentos, quantas dificuldades, e o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, e nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua bondade. E se há alguém aqui que está angustiado, com medo, ansioso, ansiosa, que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração, que eles possam crer em Ti, para que possam ver a Tua glória naquilo que o Senhor há de realizar. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos. Amém.